108. Uma puérpera gesta 3, para 2, aborto 1. Teve parto pré-termo com 36 semanas sem intercorrências. A tipagem sanguínea materna resultou grupo A com fator RH negativo. E o teste de Cumbres indireto foi positivo. O recém-nascido apresentou tipagem sanguínea do grupo O, fator RH positivo, e o Cumbres direto negativo. A paciente recebeu imunoglobulina anti-D na 28ª semana de gestação. A respeito da imunoprofilaxia no pós-parto dessa paciente, conclui-se corretamente que... Então, o que acontece? Vamos para algumas observações aqui, e aí eu quero falar dessa questão, porque tem um negócio aí meio troncho nessa questão. Veja, ela já teve 3 gestas, partos 2 e teve um aborto. O que acontece? Para toda gestação dessa mulher, ela vai ter que tomar imunoglobulina anti-D, né? Certo. Qual é a função da imunoglobulina anti-D? É fazer com que ela não produza anticorpos, certo? Ela não produzir anticorpos, porque aí ela pode fazer com que os anticorpos vão para a criança. Essa é a finalidade, não produzir anticorpos. Se a mulher já tem anticorpos, não faz sentido dar a imunoglobulina anti-D para ela. E não é, na minha opinião, e onde eu tenho lido, não é esperado que ela produza anticorpos quando foi dado corretamente a imunoglobulina anti-D. O que acontece? Essa mulher já teve vários partos e ela tem Cumbres indireto positivo. Mas ela recebeu a imunoglobulina anti-D. O problema é o seguinte, ela já está com Cumbres indireto positivo, certo? Qual é o protocolo? Quando a mulher recebe a imunoglobulina anti-D, é porque no momento que ela recebeu, o Cumbres indireto dela estava negativo, ou seja, ela não tinha anticorpos. Aí você dava a imunoglobulina anti-D para ela e ela não produzia anticorpos. Essa questão, o gabarito é a letra D. O teste de Cumbres indireto positivo é esperado e a imunoglobulina anti-D deve ser administrada. Veja, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? E o que diz aqui, vou ler para vocês agora, vou pegar aqui o que diz o Ministério da Saúde. Ó. O que diz o Ministério da Saúde é o seguinte. Se forem identificados anticorpos anti-D Cumbres indireto positivo, as gestantes devem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco, no qual se determinará a intensidade da hemólise provocada no feto e poderão ser indicados procedimentos invasivos com maior brevidade. Então, o que é que acontece? Qual é o procedimento certo quando você está na UBS? Você faz o Cumbres indireto. Se ele é positivo, você nem vai atender essa mulher. Ela vai ter gravidez de alto risco. Então, vai ser encaminhada para o obstetra. Você não vai atender. Quando dá o Cumbres indireto positivo, você não atende. Então, vamos imaginar, certo? Vamos imaginar que, para que dê certo a questão, né? Para que faça sentido a questão, quando você fez o Cumbres indireto durante o parto, deu negativo. Você fez o Cumbres indireto e deu negativo, né? Porque é a única possibilidade que eu estou vendo. O Cumbres indireto dá negativo e aí, por isso, você deu a imunoglobulina anti-D. Quando deu a imunoglobulina anti-D, mesmo assim, ela deu positivo. E aí, na questão, ele está dizendo que o teste de Cumbres indireto é positivo e é esperado, e que a imunoglobulina anti-D deve ser administrada. Esse é o gabarito que ele deu. O correto seria assim, ó. Você olhar, não ter anticorpo, né? Não ter anticorpo, e aí, quando ela não tem anticorpo, você, automaticamente, você dá a imunoglobulina anti-D e ela não desenvolve anticorpo. Para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, a resposta deveria ser a letra B. A paciente desenvolveu a imunização ao antígeno D e a imunoprofilaxia não será eficaz. No caso aqui, ela já foi eficaz, né? Porque a criança não tem o Cumbres dela positivo. Então, a imunoglobulina, ela foi eficaz, porque não passou para a criança. Olha aqui, a criança, ela tem o Cumbres direto negativo. Então, a criança não recebeu esses anticorpos. De qualquer forma, o mais correto seria dar a imunoglobulina anti-D. Quando você desse a imunoglobulina, ela não desenvolveria anticorpos e não passaria para a criança. Essa é a finalidade da imunoglobulina anti-D. O gabarito dessa questão é a letra D. Ele considerou aqui nessa questão que é normal que se produzam anticorpos, mas eu não vi em referências que é normal que se produzam anticorpos. Agora, nem posso eu dizer que foi inefetivo. Por quê? Porque a criança tem o Cumbres direto negativo. Então, ele não recebeu os anticorpos, não teve nenhum problema a criança. O que eu acho que aconteceu aqui nessa questão?
Ele considerou o seguinte, eu acho que ele considerou o seguinte, assim, ó, a mulher estava com cúmbis direto negativo, você deu a imunoglobulina, não teve problema para a criança e deu alguma positividade no exame de cúmbis aqui no puerpério, e mesmo assim você deve continuar administrando a imunoglobulina anti-D, porque você já deu anteriormente. Foi isso que ele considerou. Agora, na minha opinião, não é correto, certo? Na minha opinião, quem sou eu para ter opinião? Mas segundo o que está escrito no Ministério da Saúde, o certo é, você vai dar positividade dos anticorpos D e vai encaminhar essa paciente para a gravidez de alto risco. Você não vai acompanhar essa paciente. Isso é o correto, certo? O gabarito é letra D, mas eu discordo, certo? Então aí fica aí agora a sua opinião. Fique à vontade. Eu estou dizendo para você, o gabarito é letra D, mas não seria dessa forma, né?